É isso aí, galera. Estamos começando aqui mais um Rolê com a Zebra. Estou aqui mais uma vez no H2 Clube na cidade de São Paulo. Aqui na expectativa da gente vai começar mais uma etapa do Campeonato Paulista e eu estava aí com uma vontade grande de fazer uma entrevista com o meu grande amigo Márcio Rodrigues, que está aqui. Grande Marcinho, tudo bem? E aí, Zebrinha? Prazerzão aqui estar podendo bater esse papo contigo. Prazer é meu. E eu queria fazer essa entrevista com você, porque eu acho muito interessante a gente poder mostrar um pouco do trabalho do pessoal que faz o entorno do poker, né? Porque é muito fácil a gente pegar aí nomes conhecidos, jogadores conhecidos, mas para que tudo isso aconteça, para que o poker tenha essa visibilidade que ele existe hoje, são essas pessoas que dão essa condição, né? Fazendo um trabalho árduo, então às vezes não é reconhecido ou não aparece tanto, por isso que eu gostaria e fiz questão de convidá-lo para que a gente fizesse esse rolê aqui contigo. Então, obrigado por aceitar o convite. Obrigado, é um prazer. Eu gosto muito aí do programa, então dá uma vontade aí, tamo bem. Show de bola. E nada melhor do que a gente começar pelo começo, né? Como já diria o outro. Conta um pouquinho da tua história pra gente, antes de você chegar a ter contato com o poker. O que fazia o Márcio Rodrigues? Quem era o Márcio Rodrigues? Bom, eu trabalhei em várias áreas, então desde suporte técnico até área financeira, vendas, já fui gerente administrativo, então foi várias coisas que eu fiz durante a vida, até que um dia eu conheci o poker através do meu irmão, né, o Fábio Mamute. Grande Mamute, um abraço para ele. Né, que ele já era um amigo pessoal do Rodrigo Russo, né, lá de São Caetano, a gente mora lá em São Caetano. E o Rodrigo começou, aí eu não sei como que ele começou com o poker, e o meu irmão acabou conhecendo através dele e eu acabei conhecendo através do meu irmão. Então, nos primórdios, o primeiro contato foi lá numa turminha em São Caetano, isso há muitos anos atrás. E desculpa te cortar, eu comecei jogando poker com essa turma em São Caetano, lá na Rua Flórida. Era a casa do Russo, a gente juntava lá os Bins, o Russo, tinha um pessoal aí muito bacana. A gente fazia de quarta-feira, lá isso em meados de 2004, 2005, então era muito legal. Então fica também esse abraço para todo mundo lá de São Caetano. Eu sei que faz muito tempo, aí depois comecei a jogar, mas nada muito em questão do que é hoje, né? Era bem em ritmo de brincadeira, entre amigos e tal. E comecei a jogar, a frequentar mais quando tinha... O primeiro clube que eu fui foi no All-In Tatuapé, Texas Tatuapé. Isso o quê? 2007, mais ou menos? Nossa, não lembro, mas assim, era bem nos primórdios mesmo, na época que quem ganhava tudo lá já era o Grow, né, pra variar, né? Mas tinha... Felipe Mojave jogava lá, tinha alguns jogadores que são consagrados hoje que prestigiavam lá. E depois a gente acabou migrando um pouco para o All-In Tatuapé, e onde eu até fiquei um bom tempo jogando quase que todo dia lá, jogava torneios, jogava City Go, era mais esse clima assim, bem amador assim naquela época, né? Então o meu começo foi mais esse, foi jogando poker. Como jogador, né? Como jogador, inclusive teve uma época que eu fiquei até sem trabalhar e só jogava, que até rendia um pouco de uma graninha lá, mas nunca foi meu foco esse. É isso que eu ia te perguntar, passava pela sua cabeça nessa época, até que você comentou que você ficou desempregado e tal, e que você estava tirando um rendimento do poker, passou pela sua cabeça, não, vou me dedicar exclusivamente a isso, quero tirar meus rendimentos daqui ou não? Você sempre tratou isso como um hobby, vamos dizer assim? Então, particularmente, eu nunca vi o poker como algo que eu fosse usar para vou pagar minhas contas com o poker, nesse sentido. Isso é uma questão pessoal, né? Então eu nunca vi dessa forma. Eu sempre achei que tem que ter um trabalho, tem que ter aquele seu dinheiro no final do mês, pagar suas contas e tal. Então eu sempre tratei como hobby mesmo, para diversão. Só que teve essa época aí que eu fiquei sem trabalhar tal, que eu jogava mais. Então eu tive mais oportunidade de jogar, mas naquela época ainda era torneios baratos, assim, não era nada. City Goals de uma mesa. City Goal de uma mesa, free roll, então não foi nada assim que um bicho de sete cabeças. Foi bem tranquilo, bem amistoso. E esse foi, em teoria, meu começo, assim, nesse mundo do poker, foi nessa época aí. E aí, nesse meio tempo, o teu irmão, né, o Fábio Mamute, começou a fazer transmissões de torneios de poker, né? Como é que foi? Você lembra, mais ou menos? Então... Essa história, como é que surgiu essa oportunidade? Eu tive esse primeiro contato com cobertura
quando eu joguei uma etapa do CPH, que foi, aliás, a única que eu joguei na minha vida. Eu consegui um satélite no PokerStars, fui jogar lá no All-in Tatuapé. E na ocasião, eu vi que tinha um cara lá tirando foto e eu não entendi aquilo, e era o Luiz, né? E ele estava tirando foto, e aí daqui a pouco eu vi que meu irmão me mandou uma mensagem perguntando como que eu estava, que ele tinha visto minha foto. Eu falei, caramba, isso existe, né? Eu nem sabia, não tinha essa noção. Trabalho de imprensa, né? jornalístico. Então, meu primeiro contato com a cobertura foi quando eu joguei essa etapa que eu vi que existia todo esse trabalho, que era na época o Luiz que fazia, e era uma época que meu irmão nem trabalhava nisso ainda, mas ele já acompanhava as transmissões do Luiz. E quando foi um pouco depois dessa época, a demanda fez com que meu irmão começasse a trabalhar também. Naquela época ainda não era midilisca, mas já precisava de mais uma pessoa, e ele acabou trabalhando com o Luiz em coberturas de torneio. E aí quando foi em 2009, que o Mibilisca ele já existia não como um site de cobertura, era mais um site de entre amigos, fazia até algumas piadas, tal, não tinha esse foco. Em 2009 ele se estabeleceu como um site de cobertura mesmo, e logo no comecinho eu já viu que a demanda cresceu ainda mais, e aí eu estava parado, meu irmão falou, você não quer fazer uma cobertura, ver como que é, vai que você gosta e você começa a fazer isso. Então foi a minha primeira, acho que foi em abril ou maio, eu não lembro exatamente. Em 2009. Foi na época o Circuito ABC. Lá o extinto Circuito ABC. E eu lembro que na minha primeira cobertura eu comecei a fazer, mas eu já sabia tudo. Eu até acompanhava algumas coberturas que meu irmão fazia, que o Luiz fazia. Então na primeira cobertura ele até já me deixou sozinho e eu já fui tocando o barco ali à vontade. E você já tinha facilidade com fotografia, essas coisas, não? Ou você começou a procurar e desenvolver esse lado fotógrafo também a partir das coberturas? Sim, foi a partir das coberturas, né? Porque a fotografia realmente era uma coisa que eu nunca tinha feito na minha vida. E agora sim, eu aprendi mais o básico, né? Porque a foto que a gente tira hoje em torneios não é uma foto exatamente profissional. É uma foto produzida, né? Então a gente não usa programas para editar a foto e tal. Então, assim, essa parte foi até um pouco simples, assim, de aprender. E o jogo eu não tive problema nenhum, porque eu já jogava há muito tempo. Toda a terminologia. Então os termos, anotar mãos, anotar as jogadas, foi tudo muito simples, então foi bem natural. E o nome dos jogadores também, né? E hoje, basicamente, aqui, principalmente o Campeonato Paulista, sei lá, acho que, no mínimo, acho que os 80% do field você conhece o nome de cada um, né? Então, tem uma questão interessante sobre isso, sim e não, porque é impressionante. Eu tenho notado, o Campeonato Paulista é um pouco diferenciado, já é uma turma que a gente conhece já há mais tempo. Mas outros torneios, com até um buy-in um pouco mais baixo, tem muita gente nova. Antes eu ia tirar foto na mesa, umas 8 pessoas eu já sabia o nome. Hoje eu sei de 3, assim, é impressionante. Então, hoje em dia realmente está surgindo uma nova safra, né? Uma nova safra, e isso é visível não só em um clube, mas em outros também. Então eu vejo que é geral esse crescimento. Então tem muita gente nova. Agora, claro, você pegar um torneio que é um campeonato paulista, um buy-in mais elevado, então costuma ter mais aquelas carinhas mais conhecidas aí que... Mais tradicionais, né? Mais tradicionais, então é mais tranquilo. Agora, Las Vegas, esse ano foi o 4º ano consecutivo que eu fui. Quantos dias esse ano você ficou lá? 51 dias. Que boa ideia, hein? A gente pegou a série inteira, né? Fomos desde maio, só não cobrimos o primeiro evento, que é dos funcionários de cassino, mas a partir do segundo evento nós já estávamos lá, e esse ano foi uma bela cobertura, né? Que eu achei, fomos agraciados aí pelo bracelete do decano, então foi uma coisa que motivou demais a gente lá, porque a gente estava num trabalho muito massivo, assim, muito cansativo, e foi uma sensação muito boa aí ter esse bracelete aí pra gente.